Para exercer a profissão de advogado, o estudante graduado em Direito deve ser aprovado no conhecido Exame de Ordem, que é realizado em todos os estados brasileiros. A prova não é nada fácil e muito criticada por boa parte dos estudantes. A Thaís Massad faz parte deste grupo. Há exatamente 6 dias para a realização de mais um exame da OAB, a polêmica em torno da avaliação ganha voz. Thaís é bacharel em Direito e pela primeira vez vai fazer o exame. Mas, segundo ela, o método de avaliação do conhecimento tem desmotivado os estudantes. Eu questiono a avaliação em si, o tipo de prova. Assistindo aulas de cursinhos, estudando, a gente vê que na prova hoje eles cobram coisas que nenhum advogado que trabalha há 5, 6 anos não viu, não se deparou com esse tipo de situação. Ou seja, eles exigem da gente decorar mesmo a lei, sendo que isso no mundo jurídico não acontece com tanta frequência. Muitas pessoas defendem também a inconstitucionalidade do exame. O valor da prova também se soma à lista de reclamações. Querendo ou não, hoje a gente sabe, a gente brinca no mundo jurídico que a OAB é uma fonte de renda, né? Porque uma inscrição de R$200 é muito dinheiro, né? E aí, como será que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, vê posições como estas da estudante Thaís Massad? Para saber, eu converso agora com o presidente da Comissão do Exame da Ordem da OAB Goiás, Júlio César Machado. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Bom, presidente, como o senhor vê questionamentos como desta estudante e também outros estudantes que fazem estes mesmos questionamentos em relação à realização do exame? A Ordem vê com preocupação porque isto é fruto de uma falta de informação por parte dos examinandos, Thaís e demais examinandos. Este valor ele é usado integralmente na segurança do certame. Como todos sabem, o certame é terceirizado todo o trabalho e a Ordem recebe depois, ao final, a lista com a informação dos examinandos aprovados. Este valor é essencialmente gasto exclusivamente com todos os gastos que isso ocorre de um certame de volume nacional como é esse. 110 mil inscritos no último certame, para se ter uma ideia. Aplicado ao mesmo tempo, com toda a segurança, tem um custo muito elevado hoje em dia. Então esse dinheiro não é para enriquecer a Ordem, muito pelo contrário, só vive da anuidade que ela recebe dos seus associados. Ela jamais se locupleta ou utiliza esse valor para outra coisa, a não ser na defesa do próprio exame de ordem. Isso é bom que fique claro, para que a população tenha ciência disso e que os examinandos saibam que eles estão pagando única e exclusivamente para o valor da segurança dos certames que eles estão fazendo. Em relação à quantidade, né, de matérias que são cobradas no exame para estes recém-formados, como que fica isso? Porque como a estudante falou, às vezes são cobradas coisas que eles nem Isso eu sou obrigado a discordar mais uma vez da Thaís, porque isso parte de uma premissa que o MEC, quando aprovou a grade curricular desta faculdade que ela formou, que outros formam, lá estão todas as matérias que a Ordem tira, porque a Ordem tira as matérias da grade curricular. Estamos agora, já foi feito um novo convênio com o MEC, e aí o que vai acontecer? A Ordem vai participar da nova matriz curricular. Dia 2 de agosto teve o primeiro encontro em Goiás, na discussão do ensino jurídico a respeito disso. Então o que acontece? A Ordem agora está participando efetivamente junto com o MEC para poder estabelecer uma nova grade curricular. Até lá, estamos utilizando a grade curricular que o MEC exige que a faculdade ensine aos seus egressos para que elas saiam da faculdade sabendo o que é. O aluno, quando entra na instituição, ele recebe uma grade curricular. Todas as matérias exigidas estão lá nessa grade curricular. Se a instituição não ensinou, aí já não é problema da Ordem, é problema com a instituição. Que existem mais de 1.200 cursos de Direito no Brasil, em Goiás mais de 30 cursos de Direito, e aí é de saber, será que nós temos tanto mestres e professores e tempo hábil de estudo suficiente para isso? Isso é que está sendo discutido agora. Precisamos ver, porque tem muita instituição de ensino, que não pratica realmente um bom trabalho, um bom serviço, não faz a educação digna. E isso os bacharéis saem da instituição de ensino despreparados para a vida. Agora, com relação ao quantitativo de matérias, não. Pode até se discutir se há um grau de dificuldade ou não da especificação. Mas saibam, senhores, é muito bom saber que não é pela lei
que os advogados, juízes e promotores são considerados iguais e indispensáveis à justiça. Somos considerados iguais pelo conhecimento científico e jurídico que possuímos. Temos que nos igualar com juízes e promotores pelo conhecimento. Não podemos colocar a população, o cidadão que procura o advogado, desprovido dessa atenção e conhecimento jurídico. Ele tem que ser protegido. Então o advogado tem que saber, sim, tanto quanto um juiz e um promotor sabe, porque senão será desigual. A população será sempre subjugada e o Estado, o juiz, sempre opulente sobre o cidadão. Se o advogado for fraco, a sociedade será fraca. O advogado tem que ser forte, tem que ter conhecimento para poder impor os direitos do cidadão. Só assim poderemos defendê-los. Nessa nova grade que o senhor acabou de colocar, que está sendo discutida com o MEC, provavelmente devem aumentar matérias ou deve ser revisto o que já existe hoje? Há uma possibilidade de aumentar algumas matérias, principalmente no âmbito dessas matérias mais novas, dos currículos mais novos que surgem dentro do direito. O direito é muito dinâmico. Ele iniciou antigamente com penal e civil, se dividia em duas matérias. Hoje nós temos empresarial e outros tantos ramos que saíram de dentro do direito, que passaram a fazer parte da vida cotidiana do brasileiro. Então essa discussão toda poderá aumentar. O direito ambiental, que é um dos mais fortes que se tem aí hoje. Mas o que se há de ter em mente é o seguinte: qualquer aumento que venha a ter, ele terá que ser proporcional. O que tem que exigir é um nível melhor de ensino, de educação jurídica. Isso é que precisa exigir. Eles estão desviando o foco para a ordem, quando, na verdade, deveríamos cobrar tanto da instituição de ensino quanto da formação do cidadão. Devemos cobrar também do Estado. Porque esse cidadão que bate a porta do exame e não passa, é porque as suas famílias não cuidaram de sua educação. Lá na educação básica, é lá na formação do cidadão que precisamos trabalhar também. Não é só aqui na ponta, na faculdade. Não adiantamos também culpar as instituições de ensino quando não olhamos a formação do cidadão. Nós temos que tratar o cidadão como um todo. É isso que a ordem tem falado, é isso que a ordem tem pedido, é isso que a ordem quer. Nós queremos que a sociedade veja que a ordem está ao lado dela nessa defesa. Não podemos ter um advogado que possa ir amanhã ao Supremo Tribunal Federal, depois de formado, e pegar seu instrumento de trabalho, a sua carteira profissional, e aí defender o cidadão pifiamente. Aí, assim, a sociedade estará desprotegida. Desta forma, o povo vai estar muito fácil de ser subjugado. Nós não podemos permitir uma situação dessa. Então, o senhor acredita que a formação é uma dessas explicações aí para um grande número, porque a gente sabe que a reprovação nos exames da ordem é muito grande, né? Às vezes um aluno presta aí 4, 5 vezes até conseguir passar nessa prova. Então, estaria aí na educação Mas anterior? Eu acho que nós temos que trabalhar esses números de forma diferente. A ordem tem números seguros, estatísticas sérias, que a média de reprovação é 1,5. Ou seja, no máximo, um estudante, em média, presta 1,5 vezes o exame. Os demais estudantes que prestam até mais, até 12, 15, 18 vezes, fazem parte de um grupo que realmente não foram bem preparados. Certo. Entendeu? Então isso é de ser visto. Outra coisa, em algumas matérias nós temos um índice de aprovação muito alto. No último certame, por exemplo, só processo civil e direito civil teve 80% de aprovado dos que foram aprovados na primeira fase. E isso é outra coisa importante a saber. Essa questão desse índice de aprovação, a ordem está realmente preocupada, mas está preocupada por conta da deficiência do ensino, também da educação jurídica, mas também toda a construção do cidadão como um todo, para ele poder chegar à instituição de ensino superior. Presidente, uma última pergunta aqui. Existem alunos que passam, o senhor colocou aí 1,5 vezes, 2 vezes, tá. É a média. A média. Às vezes o aluno passa na primeira prova e fica na segunda, né? E não passa na segunda. Existiria a possibilidade de mudar isso aí, fazer com que ele não precisasse mais prestar essa primeira fase e já entrasse na segunda vez, na segunda fase? Existe um pedido muito forte dos examinandos no sentido de ser revisto isso. A ordem está sensível a essa situação e esse assunto está já amplamente sendo debatido dentro do Conselho Federal, tá? Há essa possibilidade, mas para isso tem que se mudar a lei. Nós estamos estudando a viabilidade técnica, como isso será acontecer, se vai ser feito por 1 vez ou por 2 vezes, para depois ele poder aproveitar essa primeira fase. Estamos estudando, estamos vendo o clamor dos estudantes também, para que isso seja atendido. Outro fato importante a saber, que uma modificação que a ordem fez no ano retrasado, com relação à permissão do 9º e 10º período participarem do exame, eles estão tendo aprovação de 78% a 80%. Então pode vir. De 78% a 80% dos examinandos, que são do último e do penúltimo período, eles estão tendo uma aprovação altíssima. Isso está mostrando, e principalmente do sexo feminino.
Está mostrando que quem está realmente nativo nos estudos está saindo melhor. A ordem não tem preocupação de que o último período, que agora também o último ano, vamos dizer assim, preste o exame de ordem. Não há preocupação com relação a isso. Não temos melindre nenhum com a quantidade de gente aprovada em certame. Então pode haver uma mudança? Pode. Nós estamos discutindo isso dentro do Conselho Federal. Eu faço parte da coordenação nacional. Esse foi um tema da última reunião. Mês que vem teremos outra reunião sobre o assunto e para isso terá que fazer uma modificação legislativa ou talvez uma modificação no nosso provimento. Estamos olhando, a ordem está atenta a isso, irá olhar, irá fazer. Se for possível, será feito, mas para isso precisamos do instrumento jurídico para fazê-lo. Com certeza. Os estudantes sabem disso. Temos que mover o instrumento jurídico para poder nos permitir aproveitar por uma ou por duas vezes ou por um ano, assim como quer que seja. Essa discussão está muito forte dentro do Conselho Federal, mas para ver e mostrar à sociedade que a ordem está sempre atenta aos ruídos que vêm da rua. E isso não é um ruído ruim, é um bom brado que nós abraçamos e temos certeza que iremos em breve trazer essa boa notícia. Ok, muito obrigada. Eu conversei agora com Júlio César Machado, que é presidente da Comissão do Exame da Ordem da OAB Goiás. Muito obrigada pela participação aqui no TJ Goiás. Nós que agradecemos, em nome da Ordem dos Advogados, agradeço o espaço e a atenção e nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada.